Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagye Vyo Abda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmam Om Om Shanti 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 Om Namastê. Bem-vindo a todos vocês do Vedanta Brasil. Nós vamos iniciar a aula de hoje com uma pergunta, uma questão que chegou para mim, que eu quero responder rapidamente antes de nós entrarmos no Gita, ok? Então, eu tenho uma questão de um aluno meu que fala, que é sobre o Karma Yoga, né? A pessoa diz que eu entendo que o maior benefício, o maior punya de um Karma Yoga não é o resultado físico tangente da ação, mas é crescimento espiritual, fortalecimento espiritual. É um Karma Yoga, ele visa principalmente, né, este resultado, que é um resultado invisível, é um resultado interior, né, que é o meu desenvolvimento, a minha força, o meu equilíbrio, a minha capacidade, o meu amadurecimento. Então, o Karma Yoga está visando isso. É um resultado sutil, né? Mas aí a pessoa, deixa eu dar um outro exemplo. Se a pessoa tiver problemas psicológicos, por exemplo, sofrer de ansiedade, depressão e outros problemas, né? Então, como seria o Karma Yoga para esta pessoa, né? Então, esta pessoa, quando ela tem problemas psicológicos, mentais, problemas emocionais, ela não está qualificada para o Karma Yoga. O Karma Yoga é uma ciência para pessoas já, né, relativamente bem qualificadas, né? Imagine uma pessoa que sofre muito do ponto de vista mental, psicológico, emocional, como é que ela vai desenvolver essa sensibilidade, primeiro de compreender essas escrituras, compreender esse relacionamento entre a criatura, o Criador e as leis que regem a criação. Então, como é que a pessoa vai conseguir, né, compreender tudo isso e aplicar tudo isso, observando o Dharma, né? Observando que suas ações sejam ações dhármicas, evitando as ações tamásicas e muito rajásicas. Como é que a pessoa vai manter tudo isso se a pessoa sofre de problemas psicológicos emocionais, né? Então, não, o Karma Yoga é uma yoga muito sofisticada, muito embora ela seja um yoga em referência, né, à natureza de Nitya, né, a natureza do Criador, criação, criatura, mas ainda assim é uma ciência muito sofisticada, né? Então, a questão de dizer que uma pessoa que possui essas doenças, né, esses transtornos de ansiedade, esses problemas assim, como ela poderia desenvolver esse espírito, essa capacidade, esta fragrância, como eu coloquei ultimamente, né? Esta atitude, né, de devoção, de dedicação, de doação, e sem nenhuma expectativa a respeito dos resultados mais densos, porque a minha expectativa não é nem uma expectativa, é simplesmente eu estou buscando o meu desenvolvimento, o meu crescimento espiritual, e eu faço isso servindo o campo. Então, essa pessoa é uma pessoa já muito bem desenvolvida espiritualmente, é uma pessoa já muito mais elevada. Então, eu coloco sempre essas questões dentro do contexto, né, de que o Vedanta, para raros indivíduos, né, e só vai realmente produzir o devido resultado quando as pessoas possuírem determinadas ações. Existem as pré-qualificações para o Vedanta, que seriam as qualificações para o Karma Yoga, né?
e a partir daí o indivíduo vai desenvolvendo outras qualificações para o Jnana Yoga. Mas, para início de conversa, o Karma Yoga requer um indivíduo com uma mente saudável, sem problemas de transtornos de depressão e de ansiedades, entendeu? Então, as pessoas com esses problemas, elas simplesmente precisam fazer ações para resolver esses problemas. Porque uma pessoa com problemas mentais, psicológicos, né, quase tudo que ela faça potencialmente, né, não é bem feito, né, no sentido mais espiritual, né? Então, o primeiro passo é corrigir esses pequenos problemas psicológicos. Então, até a pessoa recuperar esse equilíbrio, né? O objetivo dessa pessoa deve ser encontrar a cura, né? Então, ela quer a cura. Então, como é que se obtém a cura? Você pode até mesmo estudar as escrituras e etc., mas, principalmente, você precisa fazer um trabalho, né? Essa pessoa, mais a nível psicológico também, né? Compreender melhor a psicologia. Diversas pessoas chegam a mim com problemas psicológicos, né? E eu acabo sempre dizendo a mesma coisa, né? Cada um de nós inicia, né, no estágio onde nos encontramos, né? E alguns de nós precisa de um pouco de trabalho emocional, psicológico, né? Mental, não tem jeito. Então, a mente do indivíduo deve estar já um pouco, né, bem equilibrada, bem sutilizada, né, bem purificada para entrar no Karma Yoga e depois no Jnana Yoga, né? O Karma Yoga, que trabalha desinteressadamente, apenas por serviço, né, devoção e serviço a Deus, por si só, a ação ajuda no estabelecimento desse equilíbrio? Sim, ajuda, mas é aquele ciclo, né? Você, por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. As pessoas, quando elas chegam na espiritualidade em geral, na espiritualidade, né, mais do Oriente, né, imediatamente chega na meditação, produz, né, essas técnicas, produz um estado de tranquilidade, de paz interior, de silêncio, que é um prazer muito grande, né, porque a mente é o nosso instrumento primário que nos permite viver em paz ou viver em agonia, né, em perturbação, né, em ansiedade, em angústia, né? Então, a meditação é ótimo, né, porque ela vai tranquilizar a mente. Mas qual é o problema da meditação? É porque você já precisa de uma mente meditativa para começar a fazer meditação, né? Você é uma pessoa cuja mente está sofrendo de problemas emocionais, psicológicos, mentais, etc., e diz para ela, o melhor remédio é a meditação. Aí a pessoa tenta meditar, não consegue. Aí você diz para ela, não, mas você, para meditar, você precisa de uma mente já um pouco meditativa. Né? Você compreende, Marcelo? Ok. Então, por aí, a gente tem que começar de algum ponto. Né? Qual foi o grande valor, né, que Osho, Rajneesh, né, nos concedeu? Né? É porque ele começou a ver essa galera que chegava a ele e ninguém era qualificado para meditar, nem mesmo para meditação eles eram qualificados, né? Que dirá para o Jnana Yoga do Vedanta, né? Então, o que ele fez? Ele misturou, né, bioenergética e criou umas técnicas de meditações que eram praticamente, ele chamava de meditações ativas, né, que não faz nenhum sentido. Meditação é inação mental, física, né? Mas não, você pulava, você gritava, você esperneava para jogar para fora um pouco desta tensão, desse estresse, etc. E depois, no finalzinho, nos últimos 5, 10 minutos, você experimentava um pouquinho de um estado meditativo, né? Porque o Osho Rajneesh sabia que ninguém estava qualificado para meditação. Aí ele criou esse leque de técnicas de meditações,
cujo objetivo era dar a cada um de nós um pequeno, como se diz, teste, né? Uma pequena prova, né? Um pequeno né? Introdução, né? O saborzinho, né? Teste, como se diz teste? Nos dar um um taste, sabor, né? um gosto, né? Um gosto, né, da meditação. Aí depois você começa a crescer. Eu quero mais, eu quero mais. Eu passei anos da minha vida fazendo isso, pulando, gritando, esperneando, fazendo aquelas meditações doidas que ele criou e fazendo terapia, porque eu era absolutamente não qualificado para a espiritualidade, né? Como eu digo sempre, cada um encontra o guru que merece, né? Então, eu encontrei o guru que eu merecia porque eu era altamente não qualificado, né? Eu tive que passar por tudo aquilo, né? Terapias e essas meditações ativas, né? E depois de muitos anos eu comecei a sintonizar com a meditação passiva, tipo Vipassana, que era aquela com a qual eu me identifiquei mais, né? Então, do mesmo modo aqui, entrar no Karma Yoga, o indivíduo já tem que ter um coração puro, já tem que ter a capacidade de transformar essas emoções de desejos e aversões em devoção. É uma transformação que não é simples, né? Requer uma mente e um coração já bem purificado, tá? Então, é isso aí. O Karma Yoga é aquele que trabalha desinteressadamente por compaixão, devoção e reverência a Deus. Por si só, a ação ajuda na cura dessa doença, desses problemas físicos? Sim, sim. Do mesmo modo que a meditação pode ajudar uma pessoa, né, nessas condições, mas não sempre é possível, né, porque você precisa de um certo equilíbrio para desenvolver essa atitude do Karma Yoga, né? A compreensão, de repente, já é mais fácil para as pessoas com um QI mais elevado, compreender o racional, né? Compreender a ciência do Karma Yoga, de repente, compreende. Mas aí, na prática, observar o Dharma e receber e responder com espírito de desapego, né? E com espírito de dedicação, doação, recebendo as coisas como prasada, etc., requer uma certa purificação do complexo corpo-mente. Ok, vamos entrar, então, na nossa aula de hoje. Nós vimos recentemente o Karma Yoga, né, de diversos ângulos, né? Inclusive, o último ângulo que nós vimos é a harmonia cósmica, né? O Karma Yoga foi apresentado como também o Karma Yoga, né, aquele que observa essa harmonia cósmica. Em outras palavras, o Karma Yoga foi apresentado como Dharma. Dharma é o que? Esta harmonia, essas leis e princípios que estruturam o campo dármico, né? Então, nós vimos no verso 16, neste mundo, aquele que não se harmoniza com este ciclo cósmico, né, que foi criado pelo Senhor exatamente desta maneira, é uma pessoa pecaminosa que está presa às experiências sensoriais. Essa vida é uma vida em vão, órgão, né? Uma vida desperdiçada, né? Então, nós vimos bem esse desdobramento, né, na semana passada. O verso 17, o Lord Krishna diz, no entanto, que existe um homem, uma mulher que ame somente o ser, né, que tem esse amor, né, essa devoção para com o ser, né, que seja feliz apenas com o ser, né, e que esteja contente apenas como ser, né? Não há nada para ser feito para esta pessoa, né? Então, aqui, o Lord Krishna começa a apresentar os benefícios do Karma Yoga, quando o indivíduo começa a sentir esta força de atração magnética, né, para com o ser, né, este desejo, né, de voltar para o ser, de reconhecer o meu ser como Satitananda inteiro,
pleno, completo, né? A única fonte de felicidade, a única fonte de consciência e de segurança, né? Então, este indivíduo é um indivíduo que já, por muito Karma Yoga, né, já purificou, já, né, amou, deixou sua vida ao Criador, e aí ele se torna um amante, né, obcecado pela natureza deste Criador, né, porque ele já começa a ver o Criador não em termos dualísticos, ele já começa a ouvir dizer que a sua natureza e a natureza do Criador, a natureza da criatura e do Criador e da criação, é a única que existe, né? É a única existência, consciência que existe, é o ser, é o self, é o eu, né? Que se reflete em si humana como o eu, né? Então, imagine que um homem, uma mulher, depois de passar por todo esse processo de purificação, ele se sinta atraído pelo ser e ele se sinta feliz apenas buscando esse ser, esteja contente, feliz somente, né? Neste contato com o ser, né? A princípio, né? Com as escrituras, que são a melhor, que é a melhor representação do ser. Então, para esse indivíduo não existe nada a ser feito, né? Então, antes nós víamos as ações, os tipos de ações, a qualidade de ações, né? Observação do Dharma e atitudes permeando as ações, mas uma vez que o indivíduo ele se apaixonou pelo ser, ele vai ser puxado, ele vai ser magneticamente puxado para o ser, e aí a questão de Karma Yoga, de ações, já se torna irrelevante, não existe nada a ser feito, muito embora este indivíduo continue a fazer a sua vida, né? Não existe nada mais para ser feito, porque ele completou este processo de preparação, de desenvolvimento de qualidades, né? E não existe nada mais ser feito que possa lhe completar, que não seja a busca pelo ser e somente pelo ser, né? Então, nós vimos este verso também na semana passada, e até aí, então, nós chegamos no verso 18. Aí, no verso 18, nós vimos que o Lord Krishna, né, continua ensinando a Arjuna, dizendo, neste mundo, né, esta pessoa, né, que se voltou para o ser e encontrou o ser como o seu próprio ser, esta pessoa não tem nada a ganhar através das ações. Ela não tem nada a perder devido à inação. Então, as ações, elas não vão adicionar nada a esta pessoa, né? E, ao mesmo tempo, as ações não vão subtrair nada. A inação também não irá adicionar nada, como também a inação não irá subtrair nada, tá? Então, esta pessoa transcendeu as ações como meio de completude, de ação, né, desta atitude, né? Então, ela compreendeu algo que permitiu a ela agir sempre movida pelos resultados, até mesmo o resultado chamado desenvolvimento das qualificações ou força espiritual, ou equilíbrio, né? Saúde espiritual, até mesmo esses resultados mais sutis já são irrelevantes para a pessoa que se você compreendendo que eu sou o ser, né? Aham Brahmasmi, né? Então, essa pessoa, ela não tem nenhuma fantasia de ganhar nada através das ações, e ela também não valoriza a inação, né? Então, para quem pensa que essa pessoa, então, ela não agirá mais, essa pessoa está muito enganada, né? Porque ela também não tem nenhum investimento na inação. Ela deixa que tanto a ação quanto a inação seja produzida através do seu complexo corpo-mente, né? De acordo com as suas vasanas, com o seu temperamento, com a sua configuração gúnica, digamos assim, né? Então, nenhum investimento nem na ação, nem na inação. Em nenhum ser ele tem
qualquer dependência para qualquer propósito. Então, este indivíduo, ele não depende de ninguém, né? Ele não tem nenhum propósito, né? Se existe um propósito neste indivíduo, é o propósito de contribuir para a sociedade, é o propósito de servir a sociedade, muito embora que esse serviço já não seja mais focalizado para um determinado, seja ele um ganho tangível ou um ganho interior, um ganho exterior, mundano, ou um ganho interior. Não, esta pessoa não está nem mais dependente ou preocupada com o propósito de crescimento espiritual, de purificar e crescer, já foge a mente de tal indivíduo. Não existe nenhum propósito de ganho, nenhuma dependência de nenhum ser. Aqui o Lord Krishna ensina que um Jnani é aquele que descobriu a sua independência interior. Então, se antes o Karmi e o Karmi Yogi, né, ele era um dependente, né, das ações, né? Por exemplo, para ilustrar um pouco, né, o Karma Yogi, ele produz bons resultados, né, sejam resultados exteriores, né, o seu meio ambiente, né, a falta de conflito, saúde mental, psicológica, emocional. Então, o Karma Yoga está sempre produzindo determinado punya, né? Então, tudo bem. Então, o Karma Yoga, no estágio mais elevado, é produzir estas qualificações mentais, emocionais, né? Mas, ainda assim, ele ainda está dependendo de alguma coisa. O que está dependendo? Dependendo das suas devidas ações apropriadas para produzir esse crescimento espiritual. O problema do Karma Yoga é que não importa o que ele produza, mas esta produção, este punya mais sutil, né, o punya espiritual do Karma Yoga, ainda assim depende das ações do Karma Yoga, entendeu? Então, existe uma dependência, né? Então, as ações irão produzir punya, o que é mais elevado é a minha purificação, a purificação do complexo corpo-mente, mas ainda assim depende de ações, e essas ações têm que ser em observação, esta ajuda, esse espírito de devoção e de doação. Então, ainda assim, existe um relacionamento, ação e seus resultados. E esses resultados dependem sempre de ação. Um Jnani é aquele que descobriu a sua total independência. Total independência. Você compreende, Felipe? Ô, Arlindo, aproveitando aí. Oi? Era para mim ou era para o outro? Tá. Não, era para o outro, mas tudo bem, eu esqueci que eu tenho 2 Felipes agora. Não, aproveitando para fazer essa questão sobre o Karma Yoga, né? Porque é um tema profundo, né? Com implicações profundas. Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, um Karma Yoga que trabalha realmente assim, tem esse trabalho devocional, todo o bem que ele faz realmente é com um espírito de gratidão e de contribuição para o campo Dharma. Perfeito. Vamos supor que um Karma Yogi, ele tem um trabalho social de distribuir alimento. Ele, um Karma Yogi, ele não faz isso com nenhum interesse, nem de receber alimento, de nada. Só de contribuir para o campo, para as pessoas que têm fome, etc. Vamos imaginar uma situação hipotética. Vamos supor que essa pessoa que está esse Karma Yogi perca o emprego dele e passe por uma dificuldade financeira muito grande. É possível que esse punya que ele recebe seja de alimento também, ou seja, ele nunca vai passar fome, porque ele sempre distribuiu alimento, né? Esse punya que ele receba seja material, mesmo ele sendo um Karma Yoga. Você entendeu o que eu quero dizer? Eu estou entendendo o que você está me dizendo. Eu me lembrei aqui de uma pessoa muito próxima a mim, anos atrás, uma pessoa muito querida, que uma vez, quando eu estava dando um seminário em São Paulo,
ela veio para mim e falou assim, putz, eu estou fazendo tudo, né? Eu estou colocando as minhas ações, né? Com esse espírito de Karma Yoga, eu estou estudando, né? Eu estou compartilhando os ensinamentos, etc., etc. E aqui no Gita, o Lord Krishna diz, mantenha a sua mente em mim e somente em mim, e eu vou cuidar das suas necessidades de ganhos e de manutenção, né? I will take care of gainings and keepings. So, eu vou cuidar daquilo que você realmente... As suas necessidades serão cobertas por mim. E a manutenção, né? A sua manutenção será mantida por mim também, né? Então, essa pessoa me perguntou mais ou menos o que você me perguntou. A pessoa diz esse trabalho que eu estava fazendo, eu quero ficar mergulhado nas escrituras, etc., etc. Mas, ainda assim, essa pessoa tinha família, tinha filhos, entendeu? E a pessoa dizia assim, e como é que eu faço agora? Será que Ishvara vai cuidar da minha família e vai pagar as contas no final do mês, etc., etc., né? Então, as pessoas muitas vezes pensam que o resultado, que esse vínculo, né, ação e resultado, né, e se eu colocar a minha mente, né, neste processo de desenvolvimento, de crescimento e purificação, as coisas externas serão cuidadas. Não, mas o que o Lord Krishna quer dizer é que coloque a sua mente em mim, haja sempre assim, desenvolva essa sensibilidade, essa capacidade, que eu vou propiciar a você a força espiritual, emocional e mental para lidar até mesmo com momentos de escassez, entendeu? Momentos de dificuldade. Momentos de dificuldade nós passamos. Existem aqueles que passam por dificuldade e se, como é que se diz? Se esborracham no chão, caem no chão e são destruídos, entendeu? E já não se levantam mais, tá? Existem. E existem aquelas pessoas espiritualmente mais fortes, né, que passam por muitas dificuldades, mas aí elas caem, mas se levantam rapidamente. Elas mantêm uma certa força, têm uma mente forte, né, um coração equilibrado, né? Então, o punha principal é esse, ok? Agora, eu estou dando, mas se amanhã eu perder meu emprego, eu quero que alguém me dê. A gente não pode pensar nesses termos, entendeu? A gente pensa nos termos de que o punha existe em ambos os níveis, no nível material e no nível interior, no nível exterior e no nível interior, tá? Mas, ainda assim, ninguém sabe exatamente qual é o meu saldo de Punya Papa. A gente nunca sabe a que ponto está o meu saldo de Punya Papa. Às vezes eu estou fazendo um trabalho, estou ajudando os outros, estou, né, colocando um espírito de Karma Yoga e, de repente, tem uma crise econômica e eu perco meu emprego, né? Aí o cara vai dizer assim, porra, isso não podia acontecer, porque eu estou há 2 anos, né, trabalhando e vivendo com esse espírito e dando tanto para o campo, não podia ocorrer isso. Então, este é um pensamento equivocado, tá? A gente não tem realmente a visão desta equação kármica de cada um de nós a nível pessoal, circunstancial, né? E universal, isso tudo Ishvara. Então, o que quer que seja que ocorra, o importante é sabermos no passado. E muita gente diz que do Karma Yoga, né? Aquele deste desenho espiritual, né? Depende da atitude de doação, reverência, né? De colaboração e de devoção, observação de Dharma, observação do Senhor, né? O meu relacionamento com Deus, né? O meu relacionamento com o campo, em geral, o indivíduo estará produzindo punha que irá se refletir também a nível de punha material. A gente nunca sabe exatamente, Felipe. Você entende? Não sei se deu para você compreender melhor. Perfeito. O importante é saber
que com esse espírito de Karma Yoga, mesmo que Karma Yoga que a gente trabalha, independente seja material ou espiritual, o benefício, o punya vai vir, ou seja, material, ou seja, com a força necessária para sobrepor aquela dificuldade que o Karma Yoga está passando no momento. Exatamente. Não tenha dúvida a respeito disso. Mas a gente não sabe, em termos de punya material, a gente nunca sabe exatamente quando ele estará manifestando, entendeu? O importante é confiar em Deus. Né? Deus nunca vai deixar desamparado. Essa é a mensagem principal. Você confia em Deus, Deus compreendendo o seu relacionamento com Deus, compreendendo essa equação kármica, né? que provém das suas ações e os resultados que Deus te entrega de volta, entendeu? Compreendendo que é uma equação muito ampla, que nenhum ser humano é capaz de decifrá-la, ok? Mas, ainda assim, você mantém a sua confiança em Deus, porque qualquer que seja o seu Parabhada Karma, é exatamente desenhado para cada um de nós, entendeu? É exatamente desenhado. Então, se for dor, se for dificuldade, se for muita dificuldade, ele serve ao propósito de exaurir a Pakarma, entendeu? A gente tem que saber que mesmo nessa vida, né, e pelo menos eu cometi diversos atos totalmente inadequados e inapropriados, tá? Sem saber dos atos inapropriados e inadequados que eu cometi em vidas passadas. Então, quem sou eu para dizer o que eu mereço a cada momento do dia a dia, entendeu? Então, essa confiança em Deus, ela requer um conhecimento profundo do Karma Yoga. Karma Yoga não é simplesmente serviço de caridade ou de assistência social. Karma Yoga é uma ciência muito complexa que explica, né, que nos revela o relacionamento entre o homem e Deus, os seres humanos e Deus, né, e as leis que regem o campo e o modo qual eu posso me harmonizar com essas leis, que nada mais são do que Deus manifesta como as leis e princípios, de tal modo que eu possa, através dessa harmonia com Deus, viver em paz comigo mesmo. Mas eu não sei como eu vivi na vida passada. Eu sei que eu cometi muitos erros nesta vida, entendeu? E eu tenho a graça, por exemplo, de colher, né, o punya espiritual, né, de ter assimilado esse conhecimento a respeito do que eu sou, né, mas ainda assim não neutraliza outros papas que possam ainda estar em via de manifestação. Isso vale para cada um de nós, nessa sociedade mental, até mesmo material, né? A nível pessoal, mas pode ser coletivo. Imagina que amanhã tem um meteoro chegando, a gente descobre que todos nós vamos, né? Eu estou me comportando tão bem nos últimos anos, né? Nesta vida eu estou... Não, me desculpe, mas isso aí é um karma do planeta inteiro, tá? Se você resolveu encarnar aqui, você tem que abraçar o Parabhada Karma coletivo deste planeta, tá? Então, a gente tem que confiar em Deus, só Deus conhece todos os fatores que corroboram para os nossos Parabhada Karmas de cada momento, tá? Quanto mais você for compreendendo a ciência maior, mais você vai ser capaz de abraçar o seu Parabhada Karma sem preocupação, sem medo e sem reclamação, sabendo que a vida é feita de punya papa, papa punya, punya papa, prazeres e dores, tá? Você vai tranquilo que você tem uma ótima mente, você vai assimilar esses conhecimentos e você vai ver o quanto eles vão transformar a sua vida. Eu posso garantir isso para você, tá? Ajudou a mim, que eu era completamente não qualificado, imagine você. Portanto, Krishna ensina que o Jnana Yoga é aquele canal mais de ação para colher punya.
ele descobriu a sua independência, né? Então, nós dizemos sempre, você primeiro inicia, Felipe, dependendo do mundo, né? Você quer obter a sua felicidade através do mundo, né? Aí você cresce da dependência do mundo, você passa a dependência de Deus, você se torna um karma yogi, e aí você compreendeu esse relacionamento com Deus, e você depende de Deus, porque Deus nos dá de volta os nossos prabhada karmas. Você compreende o relacionamento entre a ação e seus resultados, você compreende, né, o relacionamento entre essa atitude, né, que permeia minhas ações e o meu desenvolvimento espiritual. Então, você vai compreendendo tudo isso, você deslocou a sua dependência do mundo para a dependência com Deus, de Deus. Né? Aí existe um terceiro salto, ou transferência, que é a sua dependência para a sua independência. Né? O que é a sua independência? É você depender de Brahman. E o que é Brahman? É a sua real natureza. Então, a sua independência é saber que você é autodependente porque você é a única fonte que existe, né, de esperança, satisfação, paz, prazer. Né? Então, você descobre a sua independência do mundo passando pela dependência de Deus, né, que é os resultados dos meus karmas que são concedidos a mim como prabhada karmas. Aí eu transcendo aquilo, eu já vou abandonando a ideia de ações adequadas e devidas para produzir punhas, eu vou abandonando aquela equação, eu me volto para o autoconhecimento, aí eu descubro a minha independência. Eu não dependo nem de Jagata, nem de Ishvara, porque eu sou o Jiva, mas eu não sou realmente o Jiva, eu sou Paramartha. Né? Jiva-Atma é igual, é idêntico a Paramartha. Eu não sou o Jiva, eu sou o Atma do Jiva, eu sou o ser, manifesto como Jiva. Essa é a única independência que existe. Né? Porque Satya, ou a consciência, a existência, não depende de nada, porque ela é Satya, né? É sem nada além de si, totalmente livre e independente. É importante, Felipe, que a gente compreenda que isso não é filosofia. Existe um aspecto na nossa experiência humana que é sempre livre e independente de nossas experiências. Né? As experiências podem ser agradáveis e desagradáveis, pode ser, né, manifestação de punha ou papa, mas existe um aspecto da nossa experiência humana que permanece livre e independente. Este é o Brahman, este é o ser, né, que é independente. O Jnana é aquele que descobriu a sua natureza independente como consciência e que descobriu esta independência, né, ele é livre do mundo, e é livre até mesmo de Deus, no sentido, né, de produzir punha karma espiritual. É a independência do mundo, né, externa que nunca poderemos ter. Né? A independência, o Swami está apontando por outro fato aqui. A independência ela só pode ser encontrada dentro de nós mesmos. A independência através do outro, qualquer outra coisa que seja no mundo, é impossível, porque se você está dependendo de algum outro fator para a sua independência, que independência é essa que depende de outro fator? Né? Então, só pode ser independente na medida que a dependência é no ser e somente o ser. E se você depende do ser e você é o ser, essa dependência é sinônimo de independência, no sentido absoluto da palavra. No mundo, lá fora, nós jamais encontramos independência. Esta independência ou liberdade ao nível físico, né, é impossível. Existem tantas fragilidades e nós somos dependentes do ar, da comida, né, da poluição, vai afetar. Então, tantos fatores, nós adoecemos tão frequentemente, né, durante nossas vidas, né? Nós não somos independentes, nós dependemos de tantos outros fatores, né?
Quando ingerimos os alimentos, né, precisamos de alimentos, roupas, de abrigo. Então, o número, a lista de dependências, do ponto de vista do corpo e da mente, é imensa, né? Nós dependemos das leis de trânsito, das leis. Ok. Então, aqui o Swami está falando sobre o desejo por ser independente fisicamente, ou seja, de obter uma liberdade física. Fisicamente, nós somos dependentes, não somos livres, né? E nós devemos aceitar essas dependências, né, voluntariamente. Essas limitações nós precisamos aceitar, né, de coração cheio, porque a gente compreendeu, né, que a vida é feita de nascimento, né, crescimento, envelhecimento, doenças, né, problemas, prazeres, até que a morte do corpo se consagre, né? Então, nós temos que aceitar, né, com grande gratidão, todas as nossas dependências de Ishvara. Ishvara é o campo. Se a gente depende de comida, isso, por isso que quando a gente come, é recomendado que a gente lance uma prece a Ishvara, dizendo, oh, Lord, este corpo e essa mente depende tanto de você, né? Tem você, né, que produzindo este alimento, né, eu não existiria aqui, né? Então, essa dependência, essas situações do corpo-mente, né, elas precisam ser aceitas, né, com muita gratidão. Aceitando essas limitações, me ajudam, né, neste processo de independência e libertação. A gente precisa de aceitar, né, essas restrições do ponto de vista social. Nós temos regras, nós temos leis, nós temos, né, ao início, quando nós somos jovens, nós somos mais rebeldes, a gente não quer aceitar nenhuma regra, nenhuma disciplina, né, nenhuma lei, né? Aí, gradualmente, a gente compreende que tudo isso serve de estruturar a sociedade de modo que a gente possa desfrutar de uma certa liberdade, né? Então, a disciplina, ela pode ser vista como libertante também, porque sem uma disciplina, sem uma regra, sem uma estrutura, a vida poderia ser uma grande bagunça, né? Cada um faz o que quer, cada um pega o que quer, que nem nos dias de hoje, que a turma entra no supermercado e saqueia, né? Isso era moda nos Estados Unidos e parece que está chegando no Brasil também. Aceitar as limitações externas faz com que eu possa me libertar, né? Porque aqui vai me dar uma estabilidade, né? Entretanto, no que diz respeito à minha liberdade interior, né, eu posso alcançar a total liberdade psicológica e essa independência exterior através do autoconhecimento. Então, no que diz respeito à minha interação e relacionamento com o mundo, com os outros e com Deus, né, eu dependo, né, eu não sou livre, mas se eu quiser realmente obter esta liberdade interior, né, esta liberdade absoluta, né, que vai me proporcionar uma liberdade emocional, psicológica também, então essa independência, né, é possível através do autoconhecimento, e são os frutos do autoconhecimento denominados o quê? Moksha, ou libertação. A libertação mais profunda que existe na natureza humana, que é livre e independente das experiências do corpo-mente, né? Então, isso é chamado de moksha, é ser livre das experiências do corpo-mente enquanto consciência. O indivíduo precisa estar muito bem estabelecido na consciência como consciência, de modo a desfrutar desta liberdade, né,
a liberdade das experiências do corpo-mente. O corpo-mente vai experimentar prazeres e dores, mas existe um aspecto da nossa experiência humana que permanece imune às experiências de prazeres e dores, experiências agradáveis e desagradáveis, que são referentes ao corpo e à mente. Né? Você entende, Felipe Fagundes? Né? A gente não está aqui brincando de filosofia. Né? A gente sempre... Isso é o moksha, que nós nos referimos. Não, é porque a gente tem um pouco assim, dá uma bugada nos conceitos, porque isso tudo soa muito semelhante, muito faz sentido para mim, todo sentido. Mas, por exemplo, quando a gente chega no espiritismo, quando a gente chega no espiritismo ou com algum problema, ou com alguma coisa... Eu não falo sobre esses temas, querido, tá? Ah, sim, não, é só para dar um exemplo, né? É porque eles falam assim, para a gente fazer o bem... Não abordo esse tema. Eu não tenho nenhuma experiência sobre isso e eu nunca comparo o Vedanta com nenhuma outra escola ou caminho espiritual. Eu simplesmente apresento os ensinamentos. Jamais faço esses paralelos. Tá? Que na mente da gente acaba tendo que... Não, entendi, perfeito. Mas eu estou compreendendo, okay. Sim. O meu conselho é, se a gente vem de uma outra escola, nunca fique fazendo... Simplesmente tente deixar fora tudo isso e submeter a sua mente a esses ensinamentos, depois você vê. Né? Afinal de contas, você está aqui porque o Espiritismo não te resolveu como você gostaria. Né? Então, é melhor deixar aqueles conhecimentos, quaisquer que sejam os conhecimentos. Né? Não, exato. Mas inconscientemente a gente acaba fazendo alguma integração, e isso gera um pouco de confusão. Né? Mas eu estou compreendendo perfeitamente. É natural, mas não traga para as aulas de verdade, tá? Porque eu não dou espaço para isso. Não, tranquilo. Perfeito. Krishna afirma que este Jnani não depende da ação para a felicidade. Esta é a moral da história. Ele não depende da ação para a felicidade. Tampouco depende da inação para a felicidade, porque são duas fraquezas. Né? Então, ele está apontando aqui que a ação é uma fraqueza e a inação é uma fraqueza. Por quê? Porque nenhuma ação irá produzir essa felicidade e nenhuma inação irá produzir essa felicidade. Né? Isso é para realmente deixar bem claro que, se a ação não produz esta felicidade, isto não significa dizer que a resposta é inação. Ambos são fraquezas, tá? Há pessoas que são muito viciadas em ação e elas são chamadas de workaholic. Vocês já ouviram falar de alcoholic, né? Alcoholic é uma palavra em inglês que nunca foi traduzida para o português, né? Alcoholic. Né? Então, é o cara que não sabe viver sem beber. E tem pessoas que não sabem viver sem trabalhar, sem agir. Né? Então, essas pessoas que estão sempre agindo, né? Ação significa trabalho significa work. Então, elas são ditas workaholic. Né? Então, são viciados na ação. Né? Então, há pessoas muito rajásicas que não conseguem viver sem ação, né? Elas são chamadas de workaholic. Qual é o problema delas? É uma fraqueza? Sim, é uma fraqueza. É melhor do que a total inação? Sim, desde que essa inação seja uma inação puramente satírica. Né? Mas, em geral, as inações elas são mais condicionadas por tamoguna. O problema dessas pessoas que se movimentam, que trabalham sempre, o workaholic, né? Sempre muito ativas, muito rajásicas, elas não conseguem ficar quietas, e se existe até mesmo um fim de semana livre, né? Isso se torna um problema. Né? Eu tenho uma pessoa na minha família que é assim, né? A pessoa ela sofre quando não tem nada para fazer no final de semana. Quando você vê a pessoa está fazendo isso, fazendo aquilo outro, quando não tem nada para fazer, quando eu chegava lá na cozinha, estava
aquela pessoa cozinhando o almoço para a gente, né? Então, então fica um problema, né? A pessoa não consegue desfrutar de um momento de inação, né? Se não tiver nada para fazer, né, elas vão assistir filme ou televisão. Para algumas pessoas viciadas em ação, a inação é um pesadelo, né? Igualmente, as férias podem parecer um problema também. A aposentadoria significa um grande problema para pessoas muito rajásicas, igualmente, né? E a doença é mais do que um problema, é um drama, porque a doença, em geral, coloca a pessoa de cama, né? E uma pessoa detesta ficar na cama. Imagina você um temperamento muito rajásico, né? O seu médico vem e prescreve para você, você está com este problema agora que você tem que ficar em repouso na cama horizontal durante 30 dias. Né? Imagina, né? A tortura que seria, né? Para uma pessoa workaholic, né? Então, desta maneira, a essas pessoas que Bhagwan, que Ishvara, os torna introspectivos, né? Essas pessoas extremamente rajásicas, elas precisam desenvolver uma mente mais introspectiva, mais contemplativa e menos extrovertida, né? Então, esse é o processo, né? Você vai convertendo Rajoguna em Sattva-guna, né? Tamoguna, ela é boa somente para a gente descansar e dormir, né? Em geral, né? Mas no seu dia, né? Nós precisamos de Rajas e, provavelmente, Sattva-guna. Existem algumas outras pessoas cujo problema delas é o quê? Elas não querem agir, elas são preguiçosas, sempre terão uma desculpa ou outra para não agir. Ainda que seja para beber água, elas nem se levantam, ficam esperando alguém passar e pede para trazer um copo d'água. Então, nós temos duas fraquezas ou dois tipos de vícios, né? O vício da ação e o vício da inação, a fraqueza da ação e a fraqueza da inação. Krishna ensina, nesta passagem, que o Jnani é aquele que não é viciado nem na ação, nem na inação. Ele não depende da ação, ele não depende da inação, como nós vimos, né? Ele é independente das ações como um meio de produzir determinados ganhos para esse indivíduo, né? Ele gosta de agir quando a situação se apresenta e que ela demanda a ação, embora ele goste de forma igual de não agir quando não existe necessidade da ação. É a questão, tem pessoas que são viciadas na ação, tem pessoas que são viciadas na fala, né? Eu costumo dizer que a fala ela precisa ser utilizada como meio de comunicação, né? Não para a gente ficar cuspindo, né? Nos Estados Unidos tinha essa expressão, onde eu morava, para de cuspir na minha orelha, né? Não para a gente ficar cuspindo na orelha dos outros, compulsivamente, né? Então, este indivíduo, ele vai agir, não é que ele é livre da ação, ele jamais age, ele age sempre que seja uma situação que queira, né? Ele também, ele não desgosta da inação, né? Se não tiver necessidade de ação, ele permanece sem agir. Portanto, ele diz que pela ação praticada, ele não espera nenhum resultado, ele não espera qualquer benefício, nem qualquer melhoria. Isso aí vai para o Felipe Fagundes, né? Ele está indo aí, tá? Então, para este indivíduo, ele diz que qualquer ação praticada, elas são praticadas sem o objetivo de produzir púnia, de produzir melhoramento, né? De produzir qualquer ganho. Ele age simplesmente porque aquela situação demanda uma resposta. A vida nada mais é do que estímulo e resposta. E cada um de nós temos temperamentos diferentes, ou configurações dos três gunas diferentes.
né, nós iremos responder aos estímulos da vida de acordo com o que a vida nos apresenta e de acordo com os nossos temperamentos, né? Mas você não está fazendo isso para nenhum ganho. O Karma Yoga faz muitas das suas ações com esse objetivo. Qual é? É o ganho, que é a melhoria, né? A purificação, o desenvolvimento desta saúde mental psicológica, né? Sem dizer que as ações em observação ou Dharma, em geral, produzem também punya material, né? Punya circunstancial. Então, ele não tem nenhum problema com a ação, né? E ele não busca nenhum resultado específico, nem mesmo a melhoria. E a mesma coisa ocorrendo através da inação. Ele não espera qualquer resultado por não ser dependente da ação, como também não depende da inação. Então, aqui cabe um exemplo. Como assim o Yanni ele não depende da inação, né? As pessoas, às vezes, imaginam que o Yanni é um que permanece num estado muito meditativo, mas isso é um equívoco. Cada Yanni é diferente de acordo com a configuração dos gunas, né? Ele não depende de meditação, ele não depende do silêncio, ele não depende de controlar a mente para experimentar um estado, né, específico, meditativo, contemplativo. Ele não depende disso, ele não depende de nenhuma ação, e nem mesmo da inação, nem mesmo simplesmente responde espontaneamente aos estímulos da vida. Atualmente, as pessoas têm se dedicado a formar clubes de aposentados, etc., etc. Porque são problemas, é um problema. Eu tenho um pai de 93 anos, 23 anos, 93 anos, né? E ele é um problema lá na casa do meu irmão, porque ele é sozinho, né? Insatisfeito, né? E descontente, né? E não tem ninguém, e fica reclamando que não tem ninguém. Então, não é à toa que nos Estados Unidos eles criaram essas casas para os aposentados, né? Só que custa tudo o que você economizou na vida, você gasta ali, nos últimos poucos anos de sua vida. Dizem que não conseguem ler, não conseguem viver, etc., etc., ouvir. Mas, ainda assim, a pessoa idosa, ela não perdeu o hábito de querer falar. Vocês já notaram isso? As pessoas idosas, né, elas ficam contando aquelas histórias de quando elas eram jovens. A minha avó era uma coisa horrível. Minha avó faleceu com a idade de 98 anos. Eu lembro que no finalzinho da vida dela, eu tinha que me preparar para encontrá-la, porque ela sempre foi o centro da família, né? A estrutura matriarcal, né? Ela era lá no topo da pirâmide, né? Uma mulher que teve 17 filhos, imagina, perdeu os maridos todos e ficou sozinha, né? Como a rainha da família, e no final das contas ninguém conseguia mais ouvir ela, por quê? Ela ficava repetindo aquelas histórias de 80 anos, 70 anos atrás, sem falar que já estava meia doida. Então, eu ficava, né? Nossa, eu tenho que ir lá ver vovó. Ok, vou lá. Então, tá. Quando eu ia lá, eu te prendia, né? E começava a contar aquelas histórias de 50, 60 anos atrás. Não é fácil ficar velho, Ficar velho, você precisa ser quase que um Yanni ou um grandíssimo Karma Yogi, né? Porque as pessoas não querem mais saber das suas histórias, você fica defasado, né? A ponto de vista de cultura, né? E você, se tiver necessidade da atenção dos outros na velhice, né, você está em maus lençóis, né, ou em grande dificuldade, realmente, né? Mas essa é uma outra história, né? Envelhecer requer uma grande maturidade, morrer requer ainda mais, morrer com elegância e gratidão ainda mais. Portanto, envelhecer graciosamente e desfrutar da velhice e da morte requer uma tremenda maturidade, como eu digo muito frequentemente.
Mas quantas pessoas se preparam, né, psicologicamente e espiritualmente para a velhice e para a morte? Ninguém pensa nisso, né? Depois ficam todos velhos chatos. Você vai ficar velho chato, Marcelo? Os outros que podem dizer. Vamos ver daqui a 50, 40 anos o que os outros dirão. Psicologicamente, a nossa preparação é zero, ninguém pensa nisso. Ao envelhecermos, não só nós sofremos, mas também fazemos sofrer as pessoas ao nosso redor, uma verdade simples, clara, né? As pessoas, eu vejo a transformação das pessoas na medida do passar do tempo, as pessoas vão se aproximando da velhice, da Idade Média e da mortalidade, e a mente das pessoas, né, que antes, né, não pensavam em nada disso, estavam ali vivendo e curtindo e desfrutando do mundo, aí começa a desenvolver uma certa atitude, né, psicológica, né, de preocupação, né, de reclamação, às vezes, né, de antecipação. Então, não é fácil. Ao envelhecermos, né, a gente começa a sofrer se nós não formos pessoas muito crescidas, né, muito maduras e muito, né, sábias, né? O problema é que os sofrimentos velhos e infantis, né, eles são jogados nos outros, fazendo sofrer as pessoas ao redor também. E por quê? Porque um velho, ele não sabe enfrentar a inação, não sabe como se divertir sem ser capaz de fazer mais nada, né? Em outras palavras, até quando nós temos energia vital, estamos sempre no corre-corre, tentando extrair, espremer um pouco de prazer sensorial da vida, né? Através da mente e dos órgãos dos sentidos, a gente quer lá espremer um pouco de prazer e satisfação da vida, aí o nosso nível de energia física vai caindo, né? O nosso nível de energia mental, intelectual vai diminuindo também, e as pessoas vão se afastando, né? E aí você já não tem aonde, como, não tem nem energia, nem articulação para extrair satisfações sensoriais do mundo. Se você não estiver realmente conectado com esta satisfação interior, com esta paz interior, com esta felicidade interior, né, a gente vai acabar sofrendo. A gente acaba com velhos chatos, velhos miseráveis, né? Sem energia para correr atrás dos prazeres da vida. Krishna esclarece que o Jnani é aquele que desfruta da atividade e desfruta da inação também. Não apenas ele é independente do ponto de vista da ação, mas da inação igualmente. Mas o mais importante, assegura o Lord Krishna, é a independência das pessoas, né? Como ele fala nesta passagem do verso. Ele é livre da ação, e ele também não é livre, não mantém nenhuma dependência em qualquer ser ou para qualquer propósito, né? Então, aquele investimento nas nossas relações, nas pessoas, né? Porque eu tenho uma agenda, eu tenho um propósito, né? Eu quero isso e aquilo, isso também já não é a experiência do Jnani, né? Então, não somente ele é livre e independente do ponto de vista da ação e da inação, mas nesta passagem o Lord Krishna explica e assegura, né, a Arjuna que o Jnani também é independente das pessoas, né? Interessante que o Lord Krishna está explicando o Karma Yoga, né, para motivar a Arjuna a fazer o seu Swadharma. Aí, de novo, ele começa a voltar para o Jnana Yoga, descrevendo a condição do Jnani, o benefício do Karma Yoga, à medida que este Karma Yoga é convertido em Jnana Yoga e produz o autoconhecimento, né?
Então, ele assegura, Krishna, né, que você vai ser independente da ação, da inação e das pessoas. E por que ele diz isso? Porque Arjuna estava sofrendo uma crise sentimental horrível devido à sua dependência e apego àquelas pessoas que se encontravam do outro lado do campo da batalha, né? Então, você vai se tornar independente de tudo e das pessoas. Embora isso ainda seja mais difícil, porque à medida que crescemos, nós ficamos apegados a determinadas pessoas, isso é um fato psicológico, né, natural, a gente vai ficando mais apegado àquelas pessoas com as quais nós vivemos mais tempo. E à medida que envelhecemos e sobrevivemos por mais tempo, né, embora seja bom, mas o problema é que enfrentamos, né, outras dificuldades. Aqui, Swamiji fala sobre você começa a enfrentar a morte das pessoas ao seu redor. Este é um problema, né, entre outros. A minha avó, por exemplo, que eu apenas citei o exemplo dela, 97, 98 anos, quando ela faleceu, ela teve 17 filhos, e quando ela faleceu, parece que ela só tinha 4 ou 5. Imagina uma mãe que vivenciou a morte de tantos filhos, né? Então, dizem que a morte de filhos, né, produz uma dor psicológica enorme, numa mãe, principalmente, e num pai também, né? Então, existem problemas como a morte das pessoas ao seu redor. Ah, que bom, eu estou vivendo 110 anos. Putz, mas eu vi todo mundo morrer, inclusive todos os meus filhos, né? Será que é uma bênção ou uma maldição viver tanto assim? Então, ele apresenta este downside, este menos, né? Este lado negativo de uma vida muito prolongada, mas, entre outros, né, uma vida de longevidade, né, quase sempre não é acompanhada de uma vida saudável, né? Então, essa longevidade não saudável, né, vai causar sempre dores aqui, dores ali, limitações, né? Aí chega num ponto que o indivíduo diz assim, já não vale mais a pena, Ishvara, por favor, leva esse saco velho e me tira dele, né? Mas ainda assim depende de Ishvara, e as pessoas dizem isso de boca para fora. Eu conheço meu pai, ele diz isso de boca para fora, mas no momento seguinte ele já está tirando a pressão, verificando o colesterol, o nível do sangue, aí ele diz, por favor, Deus me leva, aí daqui a pouco ele está de novo controlando tudo. Eu tenho uma amiga também, que vocês conhecem, que me diz sempre isso, né? Eu estou pronta, mas qualquer dor de barriga, ela fica toda preocupadinha. Portanto, é importantíssimo estarmos preparados, porque a gente nunca sabe, né? Imagina se Ishvara faz, né, decide de fazer o Marcelo viver por 110 anos, né? Imagina se o Marcelo não estiver realmente preparado espiritualmente para sofrer por tanto tempo assim, né? Então, é melhor a gente continuar com o Vedanta Brasil, né? O Marcelo estava me dizendo outro dia, é melhor a gente fechar esse Vedanta Brasil, mas não sei, é melhor continuar para a gente se preparar para essa velhice, né? Eu vou ficar aqui para apagar a luz, eu vou ficar sustentando o Dharma, pelo menos até 110 anos, então. Bem que eu não tenho pressa. Na hora que me chama, na hora que o senhor me chamar, estou disponível para ele. Ok, vamos ver. Portanto, eu devo estar preparado, né, espiritualmente, psicológico. Muito embora isso requeira independência, essa independência, né, que ele citava aqui como a independência do Jnani, né? Para eu estar preparado, eu preciso desenvolver uma independência psicológica e emocional das pessoas e das coisas, entre elas, né? E da ação e da inação. Ou seja, eu necessito aprender
a desfrutar a companhia das pessoas enquanto elas estão disponíveis e aprendendo a aceitar a sua ausência quando elas se forem, né? Em outras palavras, eu desfruto a companhia das pessoas, né? Sem desenvolver um apego vinculativo, um apego dependente, porque, caso contrário, eu vou sofrer muito psicologicamente se a pessoa me deixar ou se a pessoa falecer, né? O problema desses relacionamentos, inevitavelmente, né, que produz muito sofrimento, é quando esses relacionamentos se rompem, seja devido à morte ou devido à separação. Isso não diz respeito somente à morte, pode ser por um motivo temporário também, né? Por exemplo, o marido, o companheiro, a companheira, né, conseguiu um trabalho e agora eles têm que passar, né, um mês ou diversos meses, né, por ano distantes um do outro, né? Então, se o apego for muito forte, a ausência, né, vai ser experimentada com muita dor. Então, a dependência é um problema. Tem mulheres na Índia, né, que são dependentes desde... Ele fala sobre dependente até de como colocar a pasta de dente, deve ser alguns maridos, né? Pasta de dente na escolha, até descobrir onde ela é guardada. Ok. Todavia, o Yanni é aquele que não tem muletas emocionais. Esse é um conceito importante, né? Ele não tem muletas, ele não tem bengalas emocionais. De novo, agora o Lord Krishna está tentando seduzir Arjuna, descrevendo a condição do Yanni, né? Muito embora ele tenha tentado motivar Arjuna no início do Gita a entrar nesta batalha, entrar nesta guerra, né? Dizendo a ele que ele simplesmente porque ele é a consciência, né? E ele não tem apego, não tem associação, porque a consciência é livre de apego e associação. Ele tentava dizer, você é aquilo que não é a mente se apegou, mas você não é apegado. Não deu muito resultado, né? Mas agora ele volta para testar o Arjuna, para ver se ele já cresceu um pouco após, né, ele ter já desdobrado diversos ensinamentos do Karma Yoga, né? Então, todavia, o Yanni é aquele que não tem essas muletas emocionais. Ele explica que o Yanni não deve depender de qualquer entre toda a criação, não deve depender de nenhum ser, de nenhuma pessoa. Existem algumas pessoas que não dependem das pessoas, mas por quê? Porque elas têm dificuldades de relacionamento com as pessoas. Eu vi isso muito nos Estados Unidos. Todo mundo tem animais de estimação em casa, pets de estimação. Né? Eu estava falando no outro dia com uma pessoa nos Estados Unidos, eu não acreditei quando essa pessoa começou a falar, não, mas a pessoa já tem idade, eu quero viver outros... Eles adotaram um cachorro importante, né, daqueles perigosos, né, grandes, bonitos, assim, e eu fiquei meio de cara, assim, né, porque imediatamente um apego começou a se desenvolver, um amor, um fascínio, né, uma obsessão com aquele cachorro, e agora a última coisa que eu ouvi dizer é que não, eu preciso viver pelo menos outros 10, 12 anos por causa do meu cachorro, porque ele é jovem ainda, né, e ele... Aí, de repente, né, eu posso morrer quando ele já estiver morrendo, né, porque eu não posso abandonar o meu cachorro. Né? Então, parece até que os animais de estimação eles vão servir igualmente de bengalas emocionais, né, do mesmo modo que as pessoas servem umas às outras de bengalas emocionais. Aí ele conta uma outra história de cachorro, né, para ilustrar este ponto, né, do apego que as pessoas têm aos pets. E um dia o cachorro saiu de casa, não voltou, e esse cara que o Swamiji conhecia chorava, e ele foi lá pensando que a mulher do cara tivesse morrido, né? Mas não é porque o cachorro tinha desaparecido.
Então, o cachorro parecia ser muito mais importante do que a esposa. E não, isso não é nenhuma surpresa, né? A gente vê isso por aí. Na verdade, o marido costumava me contar que no próximo nascimento ele queria ser o cachorro da sua esposa, porque a sua esposa tratava o cachorro melhor do que ele. A esposa, quando chegava, ela não perguntava ao marido: você já jantou? Tudo bem? Ela perguntava: e o cachorro? Deu comida para ele? Ele está tudo bem? Não perguntava nada sobre o marido, né? Então, esses animais de estimação servem, sim, bengalas emocionais. Krishna afirma que um grande Jnani, que nada fazia, cantava uma canção tamil que significava o ápice da independência, ao dizer que até a dependência de Deus é uma dependência. Então, é mais ou menos o que eu estou dizendo a vocês. Então, pode parecer heresia, né? Heresia que se diz, ou alguma coisa nesse sentido, né? Mas Krishna fala de um grande Mahatma, um grande Jnani, que fazia algumas canções, né, que falavam sobre a sua independência, até mesmo a respeito de Deus, né? Mas, convenhamos, isso já é esperar muito de um Karma Yoga, né? O Karma Yoga, ele precisa de abandonar a dependência do mundo e transferir essa dependência para o Criador, para Deus, Ishvara, né? E depois, mais tarde, gradualmente, desfazer essa dependência, né, sem perder a reverência por Deus, pela oportunidade desta vida, em contato, em associação com as Escrituras, que propiciaram ao Jnani o autoconhecimento e a libertação. Portanto, no nosso progresso espiritual, ele vai caminhar da dependência do mundo para com o mundo para a dependência de Deus. E da dependência de Deus, nós chegamos à autodependência, que é sinônimo de independência, né? Se eu dependo somente do meu ser, e somente meu ser, isso significa, ou se traduz em independência a respeito do mundo, né? A dependência do mundo é o que nós chamamos de samsara. A dependência de Deus é o que nós chamamos de devoção, né? E a auto-independência é o que nós chamamos de moksha, ou jnana, autoconhecimento. Assim, a evolução é deixar o samsara, me tornar um devoto de Deus, e daí me tornar autoconhecido, um jnani, né? E um liberto. E este é o nosso progresso, e Krishna se refere aqui, né, à alta elevação do jnana, que se apresenta emocionalmente totalmente livre, até mesmo no campo de batalha. Verso 19. Portanto, Arjuna, execute sempre a ação a ser feita sem apego, pois, realizando a ação sem apego, você atingirá o Supremo. Então, ele faz toda essa volta, explica o Jnana Yoga no início, o Karma Yoga, e no final ele fala: portanto, Arjuna, agora que eu te expliquei, né, o Karma Yoga, o Jnana Yoga, a ação e a nação, né? O samsari e o jnani, né? Portanto, execute as ações, né? que são o seu swadharma, né? Siga o seu swadharma, execute as suas ações apropriadas, sem apego aos resultados, sem apego porque você compreendeu, né, que você não controla realmente o resultado. Se você não controla o resultado, por que nós deveríamos desenvolver expectativa e apego aos resultados, né? Isso é uma lógica simples, né? Se nós compreendemos claramente que nós não somos em controle, né, dos resultados, para que desenvolver apego em relação
as ações e seus resultados. Realizando, então, a ação sem apego, essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, atinge o Supremo. Porque essas ações, né, sobre o ângulo, sobre a perspectiva, né, sobre a compreensão, sobre a luz da compreensão a respeito da total, né, inabilidade de controlar os resultados, é o que vai favorecer o desapego a respeito das ações e dos seus resultados. Se a gente não compreende claramente, cristalinamente, né, que nós não temos controle sobre os resultados, né, aí a gente vai sempre incorrer em expectativa, dependência, apego e frustrações, né? Porque nós não assimilamos completamente o fato de que nós fazemos as ações, mas os resultados nós deixamos por conta de Ishvara. Portanto, nenhum apego dos punhas ou papas, né? Ninguém faz ação para papa, nenhum apego em relação ao punya que eu quero, porque eu fiz todas essas ações, né? Eu executo ações compreendendo, né, como bom Karma Yoga, que eu não tenho nenhum controle sobre o campo, nenhum controle sobre o meu Prarabdha Karma. Ainda assim, o karma que eu busco é o melhoramento espiritual, é o meu desenvolvimento, portanto, eu me tornei um devoto de Ishvara, eu ajo, respondo, né, com este espírito, com esta qualidade, com esta atitude, né? E deste modo eu vou purificando, crescendo, purificando, crescendo, purificando, crescendo. Assim, o indivíduo atinge, né, o bem supremo, que é o autoconhecimento e a libertação, em seu devido momento, em seu devido tempo, né? E somente Ishvara sabe a respeito disso. Krishna, então, aconselha Arjuna. Arjuna, o seu objetivo agora está muito claro. O seu objetivo é moksha, independência emocional total e plenitude, porque é para isso que serve a nossa luta, consciente ou inconscientemente. A vida nada mais é do que isso. Ontem eu estive na cidade, eu fui jantar com um casal amigo nosso, ali onde a Silvia mora, né? Cadê a Silvia aí? Não. Então, eles nos conhecem desde que nós chegamos aqui, e eles são, né, a turma ali do Osho, Rajneesh, chegaram meio tarde na festa do Osho, mas ainda assim vivem em contato com essa espiritualidade, né? Espiritualidade do Osho, mais ou menos, né? New Age, essas coisas todas, né? Então, eles sabiam, né, que eu ensinava Vedanta, mas eu nunca falei nada, a gente sai de vez em quando. E já 2, 3 vezes ele começava a fazer algumas perguntas. E ele começou a ficar intrigado, e agora ele se aposentou, intrigado com a morte. E ele está sempre pensando na passagem, porque ele tem 75 anos, ele sabe que ele está chegando mais ou menos, né, na reta final. E ele acha que ele está buscando essa passagem, ele só fica focado e fazendo perguntas sobre a passagem, essa passagem. Eu sou obcecado, pensando, curioso, querendo saber a passagem, Eu ajudei a ele a compreender, ontem, no jantar, né, que o que ele está buscando não é a passagem, né? E o que ele está buscando é a compreensão da sua imortalidade durante aquela passagem. Senão ele não estaria obcecado por a passagem. Ele só está pensando naquele momento de passagem, porque na mente dele, inconscientemente, existe um conceito, uma esperança de que ele passa, ele sobrevive à morte do corpo. Então, eu fui ajudando ele a compreender que o que ele está buscando realmente é o conhecimento, a compreensão de um aspecto da experiência dele que sobrevive a essa passagem, né? E o cara abriu 2 olhos assim, né? E aí ele realmente, pela primeira vez, ele começou a me dizer exatamente como Arjuna disse ou dirá
para Lord Krishna no momento seguinte, ainda no capítulo 3, se eu não me engano, quando ele realmente aceita todos os argumentos, né, todos os conceitos apresentados por Lord Krishna, ele para de resistir, ele fala, tudo bem, agora eu estou convencido, eu compreendi os ensinamentos, eu não resisto mais, mas, por favor, me ensine, teach-me, né? Me ensine, eu quero mais. Agora, eu, o guerreiro, me transformei no seu discípulo, portanto, me ensine, eu sou o seu discípulo, eu sou o seu aluno. E esse cara, ontem, virou para mim no final e falou assim, agora você despertou uma coisa aqui, depois de 2 anos, inconscientemente, eu estava querendo este conhecimento e agora você me ensine. Então, eu tive que mandar alguns livros, né, em PDF para ele, ele imediatamente já imprimiu, já me mostrou, já está estudando, e o próximo passo talvez seja fazer uma introdução formal ao Vedanta para ele e algumas outras pessoas ali. Então, o Krishna estava mostrando para o Arjuna, né, que o objetivo seu é muito claro. O objetivo seu não é simplesmente agir ou não agir, o seu objetivo é o autoconhecimento e moksha. O seu objetivo não é matar, lutar ou morrer, o seu objetivo é essa independência psicológica e emocional, ser livre e independente das suas experiências, das suas ações. Né? O seu objetivo, a sua busca é pela plenitude. É para isso que você está vivendo, todos nós vivemos para a realização da nossa plenitude, né? Para a realização desse aspecto pleno da nossa experiência humana, que é livre e independente do corpo e da mente, de suas experiências, né? Toda a sua vida serve somente isso, seja conscientemente ou inconscientemente, você está buscando isso. A nossa vida é apenas, a nossa luta, a nossa busca é apenas dessa independência interior. E essa independência interior só é possível através do autoconhecimento, ou seja, o descobrimento da sua real natureza, da sua força interior, né? Então, ontem eu tive que explicar para esse italiano, né, muito detalhadamente, ele estava com 2 olhos arregalados durante toda a janta, né, explicar que a única solução para a situação dele é a remoção da autoignorância. Eu expliquei para ele o que era a autoignorância, os frutos da autoignorância, eu expliquei o que é o autoconhecimento, os frutos do autoconhecimento, né? E no final ele, eu quero, mas vocês sabem quantas vezes eu encontrei pessoas que me disseram eu quero, num determinado momento, mas, né, eu vejo sempre como sementes, na verdade, sementes do autoconhecimento que são plantadas na mente humana e que irão brotar em seu devido tempo, né? Estou curioso a ver se ele vai continuar. Agora que eu plantei, estou vendo se ele vai realmente me procurar até que nós façamos essa introdução. Mesmo que seja feita uma introdução 2, 3, ainda assim, raros são os indivíduos, né, que realmente têm a força, a perseverança, a persistência, a dedicação sistemática de não parar, não desistir e jamais esquecer que a minha vida, a minha busca é pela minha independência, é pelo autoconhecimento e minha libertação do samsara. Muito raramente as pessoas não esquecem essas sacadas claras que muitas vezes ocorrem durante as suas vidas, né? A independência requer o conhecimento jnana, e o conhecimento requer o karma yoga, a pureza mental, o que significa a libertação do apego e da dependência e das aversões. Está vendo como é que a gente vai fechando e vai compreendendo, né? Vai compreendendo exatamente o papel do karma yoga, né?
A sua independência, a sua liberdade depende do autoconhecimento, o autoconhecimento depende do Karma Yoga, né? E o Karma Yoga depende de quê? Depende de uma compreensão profunda que vai neutralizando os desejos, os apegos e as dependências, né? E uma série de outras emoções ou experiências emocionais que irão perturbar o complexo corpo-mente, né? Um corpo-mente sempre, né, em conflito, em agitação, em perturbação mental e emocional, ele jamais pode entrar ou ingressar no Shravana, Manana e Nididhyasana do Vedanta, né? Como eu disse no outro dia, a impureza é a ilusão, e a ilusão é o pensamento de que o mundo pode realmente me resolver. O mundo pode ser a causa da minha felicidade, ou se eu sou infeliz, é por causa do mundo, né? Este é um delírio, é uma observação, uma conclusão extremamente delirante, extremamente equivocada. Enquanto eu considerar o mundo como a causa da minha felicidade ou a causa da minha infelicidade, eu continuarei investido no mundo, investido no mundo, investido no mundo. Né? Por quê? Porque tanto a felicidade quanto a infelicidade precisam ser resolvidas no mundo. Né? Eu estarei falhando miseravelmente, fracassando miseravelmente. Não existe nada mais fracassante, né, do que o sucesso material, né, na medida que a gente compreende que não é lá fora, não é o ganho das coisas, das circunstâncias, das pessoas que irão me resolver. Né? Então, o fracasso será muito doloroso no final, mas é importantíssimo, porque aquele é o momento em que o indivíduo realmente dá conta de que nada irá me resolver. Eu já sou bem resolvido, mas eu preciso remover a noção de que algo, alguém irá me resolver. Muito sim, quando dito, mas ainda assim, muito profundamente difícil, né? Na medida que esta ignorância é tão profundamente arraigada. Somente quando eu compreendo que eu sou a única fonte de felicidade, e que o meu eu é a fonte da tristeza e da infelicidade também, na medida que ele esteja sendo movido, operado por esta auto-ignorância, enquanto eu não me conheço, eu penso ser a fonte da miséria. No momento que eu me conheço, eu descubro ser a fonte da felicidade. Até que eu reconheça esta minha natureza, haverá dor, sofrimento e ilusão, né? E eu vou continuar investido no mundo tentando me resolver através da minha manipulação no campo, né? Desta forma, esta ilusão não desaparecerá. Então, esta ilusão é chamada de impureza interior, e ela somente pode ser limpa, né? Purificada ou removida através do processo chamado Karma Yoga, né? Que é uma ciência linda, maravilhosa, e é o motivo, né, desse webinário nosso do Vedanta. Né? Karma Yoga, muito embora o Gita seja uma escritura de Karma, Dharma e Moksha, escritura completa, é uma síntese de todo o Vedas, né? Os Vedas cobrindo todos os aspectos do aspecto das ações, né? O que você ganha através da ação, da inação, e depois o que você não ganha através da ação e da inação, e aquilo que só pode ser ganho na medida que você já possui, né? Você já é, mas devido a este mal entendido, né? Ele precisa ser removido, esta compreensão equivocada daquilo que você é. Então, a gente fica por aqui. E Arlindo. Falta pouco, já é tarde. Sim, Arlindo, só para resumir, está escutando? Sim. Só para resumir, então,
quando a gente faz o bem esperando algo em troca de Deus, tipo assim, ou uma cura física ou uma cura espiritual, isso ainda não é Karma Yoga, né? Karma Yoga não se espera nada, absolutamente nada, só uma contribuição. Você pode considerar isso um Karma Yoga em seu estágio mais rudimentar, mais básico, mais elementar, entendeu? Desde que as suas ações, as suas motivações sejam realmente em observação do Dharma, em observação do bem maior, etc., etc. Mesmo que você esteja investindo, você quer colher os resultados, pode ser considerada uma ação de um caminho em seu estágio mais elementar, mais inicial, entendeu? Depois, o desejo do punha, ele se torna menos relevante e o desejo de servir, né, se torna o principal objetivo, maior do que o desejo de melhoramento, maior do que o desejo dos meus desenvolvimentos espirituais, das minhas qualificações. É o desejo de servir, né? Existem dois desejos que são muito importantes na vida humana. Um deles é o desejo de servir, dar alguma coisa de retorno para o mundo, né? Para a vida. Shwara nos deu tanto, a gente dá alguma coisa em retorno. E o outro é o desejo, apreciação, o desejo pela verdade, entendeu? Verdade em todos os níveis, não só no nível absoluto, eu sou Brahman, mas no nível de Mitya também, entendeu? Ser uma pessoa, né, que observa a verdade, que não mente, que não trapaceia e que ama a verdade acima das suas experiências agradáveis e desagradáveis, ok? O amor pela verdade e o amor, né, pelo ser, né, digamos assim, por Deus. Ok, alguma coisa mais? Tá faltando um parágrafo só, não? Quer terminar, não? Não sei, vocês não estão cansados? Hoje eu estou com energia. Posso continuar, Marcelo? Então, agora, qual é o mapa da rota? Siga o Karma Yoga para purificar a mente. Siga o Jnana Yoga para descobrir a sua autossuficiência ou independência. E assim você é livre da ação, livre da inação e livre do mundo. Este é o programa, né? O programa védico. Siga o Karma Yoga, né? Purifique, entre no Jnana Yoga, se autodescubra e seja livre do mundo. Portanto, Arjuna, você tem que começar com o Karma Yoga agora mesmo. Aceite o Karma Yoga. E o Karma Yoga inclui cumprir o seu Swadharma, como bom Karma Yogi, você deve responder, né, de acordo com o Dharma. E um dos aspectos do Dharma é o seu Swadharma, o seu papel, né? O cara é o general do exército, né? E ele não vai, né, declarar guerra, né? Então, ele deve seguir o seu Swadharma, né? Ele tem que realmente cumprir o seu Swadharma. O que se espera de você em um determinado estabelecido contexto é que você faça o seu Swadharma, o seu dever. Esta é a guerra do Mahabharata, é uma guerra para corrigir, né, as violações do Dharma, corrigir e destruir os violadores do Dharma. Assim, não tente fugir de suas responsabilidades, né? Execute as ações em questão, porque elas são o seu Dharma. Faça isso sem ansiedade, sem ficar projetando demais no futuro e sem saudade do passado. Desta maneira, sem se preocupar com o futuro, sem remoer o passado, viva o presente e faça o que tem que ser feito de todo o coração, né? Constantemente você continua, e o que acontecerá como resultado disso é o seu desapego, é a sua independência no final. Se você mantiver esse espírito do Karma Yoga, esta atitude saudável, né, você, em seu devido tempo, alcançará o bem supremo. É um karma tão inteligente
que o yogi acabará por atingir moksha. Olha que bacana. A vida de um Karma Yoga, né? São ações tão inteligentes, tão sábias, tão em harmonia com o Dharma, né? Tão permeadas, né, por esta atitude, né? Livre de apego, livre de expectativa, mas com espírito de doação, dedicação, contribuição, né? Então, esse tipo de ação, invariavelmente, te levará ao autoconhecimento, que é o bem supremo, né? Um Karma Yogi é sábio, um Karma Yoga tão sábio, com uma atitude tão saudável, certamente alcançará moksha. Não necessariamente imediatamente, pois, como eu disse, o Swami disse, o Karma Yoga é purificação e Jnana Yoga é autoconhecimento. Portanto, Arjuna, pegue o seu arco e comece esta batalha, lute, né? Então, ele diz assim, um Karma Yogi, né, ele é tão inteligente, tão sábio, ele desenvolve essa atitude saudável e certamente, garantidamente, ele alcançará esse bem supremo. Imediatamente, por quê? Porque Karma Yoga não produz o bem supremo, Karma Yoga não produz o autoconhecimento, porque Karma Yoga é baseado, né, nas ações, né, e seus resultados, mas irá preparar o indivíduo, né, para o Jnana Yoga, e o Jnana Yoga produzirá o autoconhecimento inevitavelmente, né? E o autoconhecimento frutificará como moksha. Portanto, Arjuna, não se importe com o que você deve fazer ou não deve fazer, faça o seu swadharma e lute, né? E lute. Né? Que lindo que é o Gita, não é, Marcelo? E lute. Depois de um discurso tão profundo, né, a respeito do Jnana, de moksha, ele diz, agora que você compreendeu moksha, entendeu? Pegue as suas armas, levante e entre nesta guerra e lute. Né? Não é isso, Felipe? Não é lindo, não é maravilhoso? Não significa dizer que todo mundo maravilhoso, maravilhoso. Ninguém precisa entrar em guerra, né? Mas a gente precisa de fazer, cada um de nós, os nossos swadharmas, né? A gente não pode abdicar, não pode negligenciar, e a gente vai ter que gradualmente encontrar um equilíbrio entre ação e inação, né? Compreendendo o que nós podemos obter através da ação e o que nós não podemos obter através da inação, da ação. E da mesma forma da inação, né? A inação é, né, uma faca de dois gumes, digamos assim. Ela pode produzir uma condição muito satívica, como nós sabemos, que serve como plataforma para a contemplação dos ensinamentos dos Upanishads, mas a inação, muitas vezes, ela produz tamoguna, né? Você pode observar, se você passar um tempo no ashram, as pessoas sentam para meditar por 1, 2 horas, muitas pessoas começam a se adormecer muito rapidamente, porque a inação dará margem, né, permitirá que tamoguna domine a mente do indivíduo, né? Então, esse equilíbrio, né, esse equilíbrio entre ação e inação, né, é importante, sempre em observação aos nossos swadharmas. Ok? Então, nós concluímos este arquivo. Hari Om. Obrigado, Swamiji. Obrigado a vocês. Obrigado, Marcelo. Namastê. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Obrigado, queridos. Obrigado, Felipe. Namastê, obrigado, até sábado. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar,
foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.